Olá, então o estima de hoje é com a Lisandra. A Lisandra ela é nutricionista, formada pela Unicinos e tem pós-graduação em nutrição funcional. Olá, Lisandra. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo. Então, nós estávamos aqui na clínica esses dias conversando sobre a dieta alcalina. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Na verdade, o que acontece hoje na nossa realidade de alimentação, tá? A gente tem uma influência muito grande da nutrição, não, da alimentação ocidental, ou seja, a busca alimentar, a cultura ocidental é muito forte na nossa região. Isso faz com que a nossa dieta seja muito ácida. Então, se a gente parar para pensar em relação ao nosso organismo, ele automaticamente, todo o tempo ele está fazendo essa busca de equilíbrio. A gente tem a questão do pH sanguíneo, né? E do pH de todos os órgãos que a gente possui no organismo. pH da pele, pH estomacal, intestinal. Então, cada órgão e cada setor tem um pH específico. O mais importante, o mais complicado, digamos assim, para a gente equilibrar é o pH sanguíneo, que é o que vai causar danos à nossa saúde. Então, assim, ó, o perfil da nossa dieta, como eu já falei, ele é muito acidificante. O que torna ele acidificante? Os açúcares refinados, de preferência, né? Bebidas alcoólicas, refrigerantes à base de cola, farinhas, principalmente as refinadas, carnes vermelhas. O que mais que a gente tem de... Os refinados em geral, tá? Não só farinhas, mas tipo, uma coisa que está muito em alta agora é as farinhas de tapioca. Ela é refinada, ela tem um alto poder de acidificação. Então, dependendo da preparação que a gente fizer com essa massa de tapioca, ela pode se tornar uma preparação bastante acidificante. Então, no nosso sistema de pH, a gente tem três formas de buscar esse equilíbrio, tá? Primeiro, o sistema tampão, que a gente tem substâncias no organismo que vai buscar esse equilíbrio. Então, só para deixar bem claro, o pH sanguíneo ele tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Quando há dentro desse padrão, quando há um desequilíbrio, a gente tem uma acidose ou uma alcalose no nosso organismo. Isso vai gerando doenças. Então, se a gente começar a pensar, por exemplo, um idoso que chega com 70, 80 anos com perda renal, é por consequência dessa alimentação acidificante. Então, a pessoa não vai dormir com o rim funcionante e perde essa função renal. É a longo prazo. E aí, linkando a questão da dieta alcalina e a saúde óssea, que foi o que a Carol me pediu para comentar, um dos fatores que faz com que a gente comece a ter perda de massa óssea é essa busca de equilibrar esse pH sanguíneo. Que, na verdade, um dos minerais que mais usados no sistema tampão é o cálcio. E um dos sistemas mais rápidos de promover essa alcalinização. Então, a gente tem maior reserva de cálcio no organismo, é o osso. Então, assim, ó, é lento, vai aos poucos, né, essa desmineralização. Mas a longo prazo ele vai perdendo essa formação de massa óssea, então a gente não consegue repor com a alimentação. Porque o equilíbrio do organismo, tipo, o osso não é tão fundamental para o organismo. Então, o que é fundamental? O sistema renal, o sistema cardiovascular, o sistema neurológico. Então, se a pessoa não tem massa óssea, no olhar do organismo é isso que acontece. Ele não é tão fundamental, digamos assim, não é vital. Não que a gente não precise ter osso, mas ele não é tão vital. Então, qual é a minha dica em relação à alimentação? Tentar buscar o equilíbrio, né? A gente não precisa fazer o terrorismo, né, como a gente estava comentando, mas a buscar essa busca, por exemplo, numa refeição onde tem carne vermelha, que é um dos alimentos bastante acidificante, e na nossa região, principalmente o sul, a gente tem o hábito de consumir bastante carne, né? Todos os dias, tem pessoas que comem de manhã, à noite, ao meio-dia e à noite, né? Às vezes de manhã também os embutidos, a gente tem que lembrar que ele também é bem acidificante por causa do sal e das carnes curadas, como a gente fala. O que acontece? A gente tem que ter uma base de saladas. Então, assim, um brócolis, a couve, a rúcula. Então, assim, não é que tu vá deixar de consumir um churrasco, que é um prato típico daqui.
mas a gente tem que consumir alimentos que vão fazer com que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente não dê tanto trabalho para o nosso organismo. Essa é a ideia da dieta alcalina. Então, assim, o teu organismo vai estar sempre buscando esse equilíbrio. Mas se tu não cuidar da tua alimentação, ele vai estar constantemente sobrecarregando. E aí a função renal, na verdade são três, né? Eu falei só do primeiro, que é o sistema tampão, que tem substâncias que a gente tem no nosso organismo, uma delas é a hemoglobina. O sistema tampão usa a hemoglobina para equilibrar esse pH. Então, se a gente tiver uma pessoa, por exemplo, anêmica, então a gente já tem que ter um olhar bem significativo, porque ela pode ser que ela tenha uma dieta bem acidificante, ou que o sistema tampão dela não seja tão eficiente por conta dela não ter uma quantidade de hemoglobina tão alta. Tá? Depois a gente tem a respiração, que a gente já foi falado aqui, eu acho que, se eu não me engano, a Letícia já comentou no exercício físico, a importância da respiração, de fazermos a inspiração e a expiração correta. Até na medicina chinesa, eles usam uma técnica 3 vezes no dia, fazer 3 inspirações lentas e 3 expirações de manhã, ao meio-dia e à noite antes de dormir. É um dos métodos que eles usam para fazer essa regulação do sistema de alcalinização. E por último é o renal. Então, assim, se a gente pegar uma pessoa que tem uma dieta toda, um plano alimentar todo acidificante, por exemplo, não come vegetais, não toma água, a base dela é carne vermelha, farinhas refinadas, os açúcares, né, aí desde balas, chocolate ao leite, o que mais a gente pode elencar, industrializados, em geral, o sistema renal dessa pessoa não vai durar muito tempo. Ela vai ter problema de cálculo renal, ela vai ter falência renal, inclusive. A diabetes também está relacionada com esse sistema de acidificação do pH sanguíneo. Então, o que a gente tem que entender é que é o diário que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, para que a gente possa ter esse equilíbrio e não sobrecarregar o nosso sistema. O organismo ele é perfeito, a gente que acaba sobrecarregando ele. É que não é o que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo, mas sim entre o Ano Novo e o Natal. Isso aí, exatamente isso. Então, assim, uma vez eu vi um professor que falou assim, não é uma ação no dia alimentar correta que vai salvar tudo de errado que tu fez, mas também não é uma ação ruim no dia que vai esculhambar a tua alimentação. Eu acho que o terrorismo alimentar tem que ser deixado um pouco de lado. O que a gente tem que começar a resgatar é, tipo, comer comida de verdade, tentar buscar mais alimentos orgânicos, porque o que a gente tem hoje também de componentes que sobrecarregam a gente? Os agrotóxicos. Então, assim, a gama de aditivo químico que a gente consome diário é infinita, sabe? Se a gente começar... Eu tinha um professor que dizia, se tu pega um rótulo de um alimento e tu não entende o que está escrito ali nos ingredientes, então não come. Porque já começa aí, né? Então, assim, tu tem que ser químico para consumir aquele alimento. Então, assim, frutas não vem com rótulo, vegetais não vem com rótulo, então, se no máximo vem alguma coisa embalada, a procedência, alguma verificação de nutrientes, mas assim, rótulo, componente, não tem, porque não precisa, a gente já sabe. Então, na verdade, a ideia é essa, tentar consumir menos industrializado. Hoje, na verdade, o que causa a maior busca desse tipo de alimento? É a rotina, né? A vida moderna tornou a nossa rotina um pouco mais, digamos, acelerada, a gente não tem tempo. Mas eu sempre digo assim, tu tem tempo para rede social, então tu tem tempo para fazer uma comida. Né? Tu não precisa fazer um prato elaboradíssimo, mas assim, faz um arroz em casa, faz o teu feijão em casa, faz um vegetal. Então, assim, não tem tempo para fazer todo dia, higieniza o vegetal no domingo, né? E faz para 3, 4 dias. Então, assim, congela, faz a preparação, congela, e tu sempre vai ter o alimento feito por ti, tentar buscar menos aditivos químicos de temperos, né? Porque também não adianta tu cozinhar em casa e usar os aditivos químicos que a indústria nos fornece, que dão sabor, que dão N
fatores benéficos, digamos assim. Benéficos ao paladar, né? E na verdade se tornam, tu fica refém, né? Porque ela tem componentes ali que são realçadores de sabores, mas ao mesmo tempo eles são o quê? Eles são viciantes. Então, na verdade, o índice de alergia alimentar muitas vezes está relacionado, principalmente na infância, pela adição de corantes em gelatina, em balas, a alimentação infantil ela é muito bombardeada com esse tipo de componente para se tornar mais engraçado, mais atrativo, mas em consequência aquele organismo não está preparado para isso. Tá, e Lisandra, tu falaste um pouco antes da questão óssea, né? E eu queria ver contigo também a questão muscular, assim, o quanto que a alimentação influencia, não influencia. Influencia na mesma proporção da relação da questão óssea, tá? O que acontece? No sistema tampão, como eu expliquei, que é um dos mecanismos que o organismo busca alcalinizar o pH sanguíneo, ele vai buscar nutrientes aonde? Nos ossos, no músculo, então assim, existe essa perda muscular. Tá? O que precisa ser feito? Uma avaliação para ver como é que está esse organismo em geral, exames bioquímicos, né? Ver como é que é a atividade física dessa pessoa também, porque o sedentarismo também causa, né, a perda de massa magra, que é a musculatura. Mas a gente precisa avaliar cálcio, magnésio, que são reservas importantes, que são minerais que a gente utiliza no sistema tampão também, mas pra gente, que o organismo usa para equilibrar o organismo. Então o que acontece? Às vezes a pessoa não faz a verificação bioquimicamente, ou seja, exame de sangue, exame de urina também para ver como é que está o pH da urina, e simplesmente sai suplementando. Há casos de que aí, na verdade, a gente precisa ver como é que está o quadro, né, de carência ou se está ok. Se tiver ok a questão das reservas, a gente adequa, vai fazer uma adequação da alimentação. Mas se estiver com baixas reservas, ou seja, carência, geralmente a gente vai ter que fazer suplementação, ou seja, mandar manipular e aí de acordo com o paciente, de acordo com a necessidade dele. É uma questão bem individual. Então, um resumo no geral da dieta alcalina, o que é? Buscar mais vegetais, buscar mais frutas, buscar o equilíbrio, né? Então, assim, ó, não levar farinhas como opção de lanche, por exemplo, bolachinha, bolinho. Então, assim, ó, leva fruta. Tenta incluir junto, né, nesses lanches, que eu sempre gosto de falar, uma oleaginosa interessante, que são gorduras boas que a gente pode estar incluindo. Uma castanha, uma avelã, o que mais que a gente tem? A gente tem amendoim. Então, assim, ó, pouco, né, pouca quantidade, porque a gente tem que lembrar também que é gordura e é calórico, né, se o indivíduo está tentando buscar um emagrecimento, a gente também tem que pensar nisso. Mas assim, ó, buscar tentar evitar o industrializado, né, para evitar essas perdas, e ao mesmo tempo buscar ver como é que estão as reservas através de exames bioquímicos para a gente fazer a avaliação. Tá, então nesse sentido acho que seria o mesmo raciocínio para articulação ou para cartilagem. Exatamente. Tá. Exatamente, a gente precisa ver como é que estão as reservas. Tá? Em cima disso, fazer uma dieta, não sei se posso chamar Isso, na verdade eu sinceramente acho assim, a dieta é paciente doente. Eu gosto sempre de falar adequação do plano alimentar. Né? Se já existir uma doença de base ou outras doenças, né, porque geralmente eles vêm com uma gama de doenças, então aí a gente faz a adequação de acordo com as patologias presentes. Mas eu sempre gosto de falar plano alimentar, porque fica mais fácil deles aderirem, né? Exato. Aderirem ao tratamento. Porque dieta sempre tem a restrição, e aí geralmente a pessoa burla ou acaba não se adaptando também. não levando a sério, ou achando que, como eu não tenho dor, como eu não tenho restrição ainda, só está no exame bioquímico. E o exame bioquímico é interessante por isso, porque quando a gente já tem essa detecção no exame bioquímico, é sinal que o organismo já está se encaminhando para uma patologia, ou seja, está se instalando uma doença. Então, às vezes, ali a gente consegue reverter o quadro. É o caso de osteoporose. Numa osteopenia, que é o primeiro quadro, do primeiro estágio, né, tu tem condições de fazer essa reversão. O problema é quando chega na osteoporose. Aí a gente já dificilmente consegue fazer alguma coisa somente com alimentação. É bem mais complexo. Então, tá. Muito obrigada por
ter aceito o convite, muito obrigada por ter vindo. As portas estão abertas, venha sempre que quiseres, Então tá. sempre que possível. Então tá, obrigada. Muito obrigada a todos. Então, hoje nós encerramos a nossa primeira etapa de vídeos, né, de entrevistas, e aguardem, novos virão. Muito obrigada e se tiverem sugestões, comentários, enfim, é só deixar abaixo. Abraços quiropráticos!